Olá, olá, olá! Como vai você? Sejam muito bem-vindos de volta para mais uma parte da bonequinha Maria Alice. E neste vídeo eu trago para você toda a parte acima do pescoço, incluindo o cabelo, tá? E se você é novo aqui, tá chegando, tá me conhecendo a partir deste vídeo, eu sou a Tati, eu criei este canal com o intuito de compartilhar as receitas de minha autoria para que você faça, seja para revenda ou seja até mesmo para diversão, para terapia, para presentear quem você ama. E o que eu peço para você, se você fizer um padrão aqui deste canal e for compartilhar em suas redes sociais, me dê os devidos créditos. E também se inscreva neste canal, ajude esse canal a crescer para que eu consiga trazer ainda mais receitas para vocês, além de deixar o seu like e comente o quanto quiser, que eu estarei aqui para a gente conversar, tá bom? Compartilha também com quem você gosta, nos seus grupos de WhatsApp, enfim, vamos fazer essa onda do crochê crescer ainda mais e deixar o trabalho das artesãs, que é tão bonito, ainda mais valorizado. Um beijo no seu coração e vamos lá, para dar a sequência na nossa Maria Alice. E para dar início à cabeça, nós vamos, a partir desses 16 pontos que encerramos o corpinho, fazer 16 aumentos, tá? Então, eu vou colocar 2 pontos em cada ponto de base e vou ficar aqui com 32 pontos. Então, a primeira carreira da nossa cabecinha, eu vou fazer 16 aumentos, tá bom? 16 aumentos, um aumento para cada ponto de base para ficar com 32 pontos. E temos aqui a primeira carreira da cabecinha, fizemos aqui 16 aumentos, tenho aqui neste momento 32 pontos, tá? Vou agora fazer a segunda carreira e ela vai ser de um ponto e um aumento por 16 vezes, tá bom? Então, segunda carreira, um ponto e um aumento por 16 vezes e a gente vai terminar a segunda carreira com 48 pontos. Tenho aqui a minha segunda carreira, ela foi feita de um ponto e um aumento, então eu tenho neste momento, por 16 vezes, então tenho neste momento aqui 48 pontos. Vou fazer a terceira carreira, e a terceira carreira, ela será de 48 pontos baixos, tá? Então, a terceira carreira é ponto sobre ponto, 48 pontos baixos. E tenho aqui a terceira carreira, ela foi feita de ponto sobre ponto, tá? De 48 pontos. Agora, vamos para a quarta carreira. A quarta carreira, ela vai ser de 2 pontos e um aumento por 16 vezes, tá? Então, a sequência de 2 pontos e um aumento por toda a volta, pra gente terminar a carreira 4 com 64 pontos, tá? Carreira 4, 2 pontos e um aumento por 16 vezes. E aqui eu tenho a minha carreira de número 4, ela foi feita com 2 pontos e um aumento, certo? Por 16 vezes, temos 64 pontos. O teu marcador, ele vai estar exatamente atrás das costas, tá vendo? Bem aqui atrás, certo? Se a gente dobrar ele assim, ó, ele tá bem no meinho, ok? Do lado de costas, tá? Pezinho para cima, certo? Se você começou o pescocinho, né? Se você terminou o pescocinho, começou a cabeça bem no meinho, como a gente falou para fazer uma carreira incompleta no outro vídeo, você estará com o marcador exatamente aqui. O porquê que eu falo para estar exatamente aqui? Para que você não precise ficar contando os pontos aqui na frente. Eu vou passar a sequência e você já vai fazer a sequência que eu te passar, tá bom? Então, se estiver aqui atrás, lindo, maravilhoso. Se não estiver, se tá um pouquinho aqui para trás, né? Antes de ficar no meinho, faça alguns pontinhos de deslocamento e deixe ele certinho aqui nas costas, tá bom? Só não pode reduzir a quantidade de pontos, tá? Por exemplo, aqui você fez aumentos para chegar até aqui, né? Para finalizar a carreira 4. Então, eu tenho que ter exatamente a mesma quantidade de pontos, 64 pontos. Se você precisar fazer deslocamento, faça ponto sobre ponto para chegar até aqui, ok? Então, vamos para a quinta carreira.
E para a quinta carreira, nós vamos fazer aumentos aqui na frente para fazer aquele volume da bochechinha, tá bom? A gente tem essa bonequinha com um volume um pouquinho maior nas bochechinhas para ressaltar o rostinho fofo dela, ok? Então, para isso, vamos começar assim. Você vai fazer aqui, a quinta carreira, você vai começar colocando 22 pontos baixos, tá bom? 22 pontos baixos e eu já volto para passar o restante. É melhor eu fazer junto com vocês porque ela é cheia de detalhezinhos, né? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui 22 pontos baixos. Bom, temos aqui os 22 pontos. Agora, você vai fazer uma sequência de um aumento e 2 pontos baixos por 3 vezes, tá? Um aumento e 2 pontos baixos por 3 vezes. Então, vamos lá. Fizemos 22 pontos, um aumento e 2 pontos baixos por 3 vezes. Você vai fazer aqui agora mais 2 pontos baixos. Esses 2 pontos baixos é exatamente o meio do nosso rostinho. Então, se você não quiser ficar contando pontos depois, marque aqui, né, esses 2 pontinhos, o meio deles, com um fiozinho de outra cor, porque é onde vai calhar o nosso narizinho, tá? Porque é o meio, exatamente o meio do rostinho. Então, pega aí um fiozinho de qualquer cor, deixa eu pegar aqui um azulzinho, por exemplo, tá? De uma cor diferente, tá? E é só você passar, ó, só passar aqui, tá? Para que você marque, se você achar que isso vai facilitar a sua vida também, tá bom? Se não, não é necessário, ok? E a sequência, agora, pra gente continuar este rostinho, você vai fazer aqui, ó, 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, tá? E finaliza com 22 pontos baixos, ok? Então, agora, depois dos 2 pontos aqui, que a gente marca o meio do rosto, você vem fazendo 2 pontos e um aumento por 3 vezes e finaliza com outros 22 pontos. Então, vamos repassar a carreira 5, que ela foi um pouquinho diferente, né? Fizemos, então, aqui na carreira 5, começamos ela com bem no meinho das costas, com 22 pontos, um aumento e 2 pontos baixos por 3 vezes, mais 2 pontos baixos, que eles estão aqui, tá? Lembra que eu falei para colocar até um fiozinho aqui, se você quiser deixar já marcado, né, aonde vai ficar mais ou menos o seu narizinho. Depois, 2 pontos e um aumento por 3 vezes. E finalizamos com 22 pontos. Então, agora, neste momento, eu tenho 70 pontos baixos, ok? E nós vamos subir 6 carreiras de 70 pontos. Então, vamos fazer a 6, a 7, a 8, a 9, a 10 e a 11. 6 carreiras de 70 pontos baixos. E aqui eu tenho 6 carreiras de ponto sobre ponto, né? Perceba que já tá aumentando. E agora, olha, é o momento de realmente começar a trabalhar com com o suporte para o pescoço, né? Que você vai usar aí. Terminar de encher aqui, tá vendo? No meu caso, ó, fica uma brecha, então eu tenho que colocar bastante enchimento aqui, tá bom? Pra não ficar alguma coisa frouxa, né? Murcha. Tá? Então, agora, eu aconselho realmente você começar a trabalhar com esse bastão, ok? Porque a gente vai começar a diminuir, né, a cabecinha. Ainda, vamos fazer uma carreira de diminuições agora para fortalecer, né, esse enchimento não, para destacar ainda mais esses aumentos que a gente fez aqui para fazer a bochechinha, tá bom? E depois a gente vai fazer carreiras retas e depois ir diminuindo. Então, neste momento, o que faremos, tá? A carreira de número 12, né? Fizemos 6 carreiras aqui, paramos na 11, a carreira de número 12. Onde a gente colocou aumento, a gente vai colocar as diminuições, tá bom? É exatamente a mesma coisa, né? Só que a gente diminui um pouquinho, tá?
Então, vamos lá, ó, para começar, faça 19 pontos baixos, tá bom? Então, aqui do seu marcador, venha, faça 19 pontos baixos, eu já volto para passar a sequência. E aqui eu tenho os 19 pontos. Agora, as reduções que a gente vai fazer aqui na frente vão ser assim: uma diminuição e um ponto baixo por 5 vezes. 5 vezes, tá? Então, coloque aqui uma diminuição e um ponto baixo, faça essa sequência por 5 vezes e eu já volto para passar o restante pra gente ver se realmente esse pontinho aqui tá no meio da nossa cabecinha, tá bom? Se realmente ele vai bater certinho com o nosso narizinho, a marcação do nariz. Então, faz aí uma diminuição e um ponto baixo por 5 vezes. Uma diminuição e um ponto baixo por 5 vezes. E após fazer a sequência de uma diminuição e um ponto baixo por 5 vezes, faça 2 pontos baixos, tá? Então, deixa eu fazer aqui com vocês para passar a próxima sequência. Opa, que escapou. Vem, 2. E aqui, ó, entre esses dois, você vai transpor esse fiozinho aqui, certo? Então, aqui, realmente, agora, estamos no nosso narizinho, ok? Agora, ó, no meio desses dois, depois da sequência de diminuições, tá bom? E agora, o que que a gente vai fazer? Um ponto baixo e uma diminuição por 5 vezes, tá bom? Então, o que fizemos até aqui? 19 pontos, uma diminuição e um ponto baixo por 5 vezes e 2 pontos baixos. Agora, a gente vai para um ponto baixo e uma diminuição por 5 vezes e termina a carreira com 19 pontos baixos, ok? E tenho aqui a minha carreira 12, ó, percebe que o fiozinho tá bem no meinho, né? Tá bem no centro aqui e realmente tá certinho com relação à marcação do narizinho, tá? Então, vamos só repassar o que foi feito na carreira 12, para que não fique nenhuma dúvida, tá bom? Então, começamos a carreira 12 com 19 pontos baixos. Feitos 19 pontos, fizemos uma sequência de uma diminuição e um ponto baixo por 5 vezes. 2 pontos baixos. E no meio deles, ó, eu tenho meu marcador aqui para facilitar depois eu encontrar o pontinho para fazer o nariz, tá? Então, meu marcador aqui tá depois, tá entre os 2 pontos baixos que eu fiz depois da sequência de diminuições. Feitos esses 2 pontos, eu fiz um ponto baixo e uma diminuição por 5 vezes e 19 pontos, tá? Então, vamos lá, carreira 12, 19 pontos, uma diminuição e um ponto baixo por 5 vezes, 2 pontos baixos, um ponto baixo e uma diminuição por 5 vezes e finalizei com 19 pontos baixos, tá? E agora, né, faça isso que eu te falei, coloque aqui a sustentação do teu pescoço, termine de encher aqui entre ela e o pescoço, tá? Pra não ficar espaço vazio aqui, ok? E vamos subir agora carreiras de ponto sobre ponto, ok? Serão 12 carreiras de 60 pontos. Então, a gente vai fazer a 13, a 14, a 15, a 16, a 17, a 18, a 19, a 20, a 21, a 22, a 23 e a 24. Da 13 até a 24, 12 carreiras, 12 linhas, 12 carreiras de 60 pontos, ok? Ponto sobre ponto, carreiras de 60 pontos, 12 carreiras. Vamos lá? E eu tenho aqui finalizadas 12 carreiras, né? Eu parti da 13 e fui até a 24, fazendo ponto sobre ponto. Aqui eu tenho a marcação do narizinho, certo? Ó, bem aqui na minha linha 13, tá? Então, deixa eu só aproximar. Então, aqui é a 13, a 14, a 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Se essa é a 13, eu vou precisar colocar os olhinhos entre a 14 e a 15. Então, a de cima 14 e aqui a 15, tá? A distância entre os olhinhos será de 10 pontos. Então, olha, eu já tenho aqui, né, a metade da cabecinha. Eu vou subir a 13, a 14 e a 15. Aqui é a metade da distância entre os dois olhinhos, certo?
Eu vou contar 5 pontos pra cá. 1, 2, 3, 4, 5. E vou colocar um alfinetinho só pra ter noção de onde é. E pro outro lado a mesma coisa. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, seria mais ou menos aqui, né, a distância entre eles. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Então, ó, tá vendo? A metade tá aqui, né? É só subir um pouquinho de carreirinha, aqui é onde vai ficar o narizinho mesmo. 5 pontinhos pra cá, 5 pontinhos pra cá. Agora, você vai colocar os olhinhos de maneira que a borda do olhinho fique aqui onde tá o alfinetinho. Então, provavelmente, você vai colocar um pontinho ou 2 pra lá, dependendo do tamanho do olhinho que você escolher, tá? Eu vou tentar com um pontinho, opa, porque um pontinho eu consigo ainda consertar, se for o caso, né? Vamos lá, aqui, deixa eu ver só se ficou... Não, ó, tá vendo, ó, ficou muito em cima do alfinete. Então, eu posso ir mais um pouquinho pra lá, tá vendo como é bom a gente testar antes, ó? Mais um pouquinho, eu acho que provavelmente agora fica certinho. Tá vendo? Bordinha bem pertinho do olhinho. E vou fazer isso no outro olhinho aqui, tá bom? Só vou colocar o olho e eu já volto pra passar os próximos passos. Bom, estão aí os meus olhinhos colocados. Falta eu colocar a travinha. Ainda não coloquei a travinha. Mas aqui, se você achar mais fácil também, a gente já pode fazer cílios, detalhes do olhinho. Eu tô pensando em fazer primeiro dessa vez, tá bom? Eu vou colocar as travinhas aqui. Vou pegar a linha branca e a linha preta pra gente fazer os olhinhos de uma maneira diferente hoje, sem estar com a cabecinha fechada, tá? Normalmente, aqui nos meus vídeos, eu deixo pra fazer tudo isso depois. Dessa vez, eu vou fazer antes, tá bom? Então, só vou separar o material aqui e eu já volto. Então, ó, pra fazer o branquinho dos olhos, com um pedacinho de linha branca, eu fiz 2 voltas, tá? Então, ó, um pouquinho antes, né, pra cima do olhinho, tá vendo? Um pouquinho antes da última linha, da última carreira aqui do olhinho, aqui em cima e aqui no meio embaixo. Eu só fui e voltei, fui e voltei. Com o nosso amigurumi vazio, o que eu aconselho pra você é fazer um por vez, tá? Então, aqui neste momento, ó, corte a tua linha pra depois fazer o outro. Corte a linha, dê os nozinhos aí nele, tá? Pra não ficar um fio esticado no meio, a gente correr o risco disso ficar alterado depois, tá bom? Então, ó, é coisa muito simples, é entrar e fazer 2 vezes o processo, ó. Eu entrei aqui, tá vendo? Neste ponto, saio embaixo, bem no meio embaixo, entro não, saio não, entro, né? E faço outra volta igual a essa, tá? Então, são 2 vezes esse mesmo processo, tá? Isso. Se sair um pouquinho de enchimento, não faz mal, depois a gente tira, é normal. É normal com ele cheio, é normal com ele vazio, né? Já que tem um pouquinho ali. E pronto, é isso aqui, tá? Você só dá uma ajeitadinha no fio e agora dá um nozinho lá pra dentro e corta. Para os cílios delineado dos olhos, eu entrei aqui no canto interno do olho, saí aqui, né? Saí por aqui, ao contrário, né? Entrei aqui, saí por aqui, entrei aqui de novo e trouxe pra cá, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Eu entro aqui no canto interno do olhinho, o mais próximo possível que eu conseguir aqui. Vou sair com essa linha no mesmo lugar do branquinho. Sair não, entrar, né? Eu tô falando ao contrário. Eu vou entrar aqui no mesmo lugar do branquinho, tá vendo? Entrei, certo? Fiz a voltinha em cima do olho. Agora, eu vou puxar mais ou menos em linha reta umas 2 carreirinhas, ó. 1, 2. Então, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho 2, então sairia mais ou menos aqui.
certo? Entro aqui neste ponto. E vou puxar esse um pouquinho mais pra cima pra abrir. Saio aqui. E entro aqui novamente. Pronto, está pronto o bordado do olhinho, tá? Se quiser fazer maior, se quiser fazer com uma linha mais fina também fica ótimo, tá? Aí vai do seu gosto. Bom, estamos aí com os olhinhos prontos por enquanto. Eu não vou fazer sobrancelha por enquanto, porque eu dependo do cabelinho para posicioná-la melhor. Narizinho, também não vou fazer agora, porque eu tô com meu fio aqui em andamento, né? Eu não vou me desfazer, mudar todo o pacote aqui, pegar do lado de fora para fazer. Isso pode esperar um pouquinho, certo? E agora a gente dá continuidade para a bonequinha, tá? Então, agora, depois que a gente subiu as 12, a gente parou nas 12 carreiras, né, de ponto sobre ponto. E a gente vai começar agora, preciso cortar. A gente vai começar agora a diminuir um pouquinho, tá? Então, você vai fazer carreiras de diminuição da seguinte forma: 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Tá bom? Então, começa fazendo 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes, e que a Nossa Senhora do lado avesso não nos veja neste momento, né? Porque olha a situação, né? É bom que quando a gente faz com a cabeça fechada, a gente não se depara com isso, né? Fica tudo escondidinho. Mas então, vamos lá, carreira 25 agora, 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes, ok? Ah, e a gente finaliza a carreira 25 com 54 pontos. E aqui eu tenho a carreira 25 finalizada, né? Lembrando que ela foi feita com 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos fazer a carreira de número 26 e ela é de 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes, tá? Aproveita que a mão entra, gente, e vá colocando enchimento para deixar essa parte aqui da bochechinha cheia, tá? Porque depois, quando a gente já tiver aqui em cima fechado, é muito difícil chegar com o enchimento aqui certinho para fazer a modelagem. Então, aproveita que agora você consegue e vai colocando enchimento para deixar esse pedacinho aqui cheio, tá? Porque depois realmente fica difícil e pode ficar lacunas aqui, tá bom? Então, vamos lá, carreira 26, 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E aqui eu tenho a carreira 26 finalizada, ela foi feita com 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos para a carreira de número 27, agora sim, 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes, para a gente ficar com 42 pontos, tá bom? Então, carreira 27, 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes, para a gente ir fechando ainda mais essa cabecinha e vai colocando enchimento, principalmente lá embaixo, tá bom? Aqui nessa parte, ó, tá vendo como ela fica toda meio enrugadinha? Então, a gente precisa ir trazendo o enchimento pra cá, pra que isso não fique assim quando a gente estiver já com a cabeça fechada, porque vai ser difícil aí chegar enchimento aqui embaixo, tá? Então, aproveita agora que a mão entra e vai colocando enchimento. E aqui eu tenho a carreira de número 27 finalizada, ela foi feita com 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos para a carreira 28 e ela será de 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Quando terminar a carreira de número 28, estaremos aqui com 36 pontos, tá? Então, vamos lá, 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes, carreira de número 28. E aqui está a carreira de número 28, com 36 pontos. Foi feita com 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos para a carreira 29 e adivinha? 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes, tá? Quando terminarmos a carreira de número 29, vamos ter aqui na circunferência 30 pontos, tá bom? Então, agora a carreira 29, 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E aqui está a carreira de número 29 pronta, ela tem 30 pontos,
foi feita com 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos para a carreira de número 30, que ela será de 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes, para a gente ficar aqui com 24 pontos. Tá? Percebe a formação das bochechinhas, né? Fica aqui um pouquinho mais alto do que o resto do rostinho. Então, vamos lá. Carreira de número 30, 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes, para ficar com 24 pontos. Tenho aqui a carreira de número 30 finalizada, eu tenho neste momento 24 pontos e vamos em frente. Vamos fazer a carreira de número 31 e ela vai ser de 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos finalizar a carreira de número 31 com 18 pontos. E aqui está a carreira de número 31 pronta, tenho 18 pontos aqui, ela foi feita com 2 pontos e uma diminuição. Agora, aproveita para encher tudo isso aqui que precisa encher, tá? Porque a abertura tá ficando pequena aqui e vai ficar difícil da gente encher mais tarde, tá bom? Então, começa a encher, tá? Começa a terminar de encher. Ai, que esquisito, né? Ou seja, coloca enchimento aí. E depois faça a carreira de número 32, que ela será de 1 ponto e uma diminuição por 6 vezes, tá bom? Pra gente ficar aqui nesse orifício aqui com 12 pontos. E aqui está a carreira de número 32 pronta, eu tenho aqui 12 pontos, tá? E agora, pra gente encerrar, vamos fazer 6 diminuições, depois a gente vai fechar o círculo com um anel invertido, tá bom? Então, faça aí 6 diminuições pra gente fechar, quase fechar total esse círculo, e depois a gente vai fechar com agulha de tapeceiro. 6 diminuições agora, carreira 33. E aqui está a carreira 33 pronta, 6 diminuições, eu cortei o fio, coloquei na agulha de tapeceiro e agora a gente vai fazer o seguinte processo, ó, só pegando as alcinhas de fora para fechar esse círculo, tá? Somente as alcinhas de fora dos meus 6 pontos. Três, 4, 5 e o último 6. Dou uma puxadinha de leve, tá? Pra não danificar em nada aqui. Aqui vai ficar cabelo, mas mesmo assim, vamos ser caprichosas, né? E, ó, vou dar um pontinho só para garantir que isso não se desmanche de forma alguma. Puxei de novo, vou colocar bem no meio, tá vendo? Bem no meio aqui do meu anelzinho, e vou sair num ponto qualquer da cabeça. E pronto, só dá uma ajeitadinha, fica um fechamento bem bonitinho, né? Agora é só cortar o excesso. Cabecinha pronta. Agora sim a gente pode fazer o narizinho, né? Então, vamos lá. Vou cortar um pedaço de fio aqui pra gente fazer esse nariz. E para fazer esse narizinho, né, coloque uma cor, um fio da mesma cor que você tá usando para fazer a pele, entre com ele aqui embaixo e saia num dos pontinhos do lado, ó. Tá vendo? Meu fiozinho tá saindo daqui, eu vou entrar aqui do ladinho, ó, num ponto do lado, certo? Eu vou usar 3 pontinhos aqui para fazer esse nariz. Se você quiser um nariz mais volumoso, é só pegar um pouco mais de pontos, tá? Então, agora, ó, é carreiras de vai e volta. Não esquece de deixar um fiozinho aqui para depois amarrar, tá? Então, você só vai entrar e sair com esse fio até ficar até ficar num volume de narizinho que agrade você, tá? Então, eu vou fazendo isso, só isso por enquanto. Entro e saio, ó, entro e saio com o meu fio, até ficar num volume que eu goste, tá? Terminado, ficou do jeito que você gosta, opa, que esse fiozinho branco tá fazendo aqui. Você vai
sair com o fio aqui embaixo, no mesmo lugar que você entrou, vai dar um nozinho, esconder o fio e cortar o excesso. Se você desejar fazer afundamento dos olhinhos, você vai fazer a mesma coisa que você fez com o narizinho. Eu faço um olho por vez, tá bom? Então, eu entro aqui embaixo, num ponto qualquer, e vou sair aqui de um dos ladinhos dos olhos. Tá, vou escolher, opa, não, é mais pra cima. Opa, aqui, tá vendo? Bem aqui do ladinho do olho. Vou deixar, opa, um fiozinho aqui pra costura. Entro no outro pontinho. E vou precisar sair com ele lá do outro lado. Ó, tá vendo? Do outro lado do olhinho. Tá? Vou pegar também um pontinho aqui e vou sair no mesmo lugar que eu entrei lá embaixo. Bom? Aí, aqui é só você dar um puxãozinho de leve, tá? Um puxãozinho de leve, ó, ele já afunda, tá vendo? Olha a diferença. E aqui você dá um nozinho e esconde o teu fio. E faz o mesmo processo para o outro olho. Tá? Só toma cuidado para não deformar, por isso que eu falo para puxar de leve, porque ele já fica afundadinho, porque a gente tem uma saliência da bochechinha já, tá? Então, é coisa mínima que a gente precisa puxar aqui para que ele fique, né, com essa cavidade aqui. E aí, temos a nossa cabecinha finalizada, os olhinhos prontos, narizinho também, certo? Agora, o que a gente pode fazer é um rosadinho aqui. Eu uso minha maquiagem mesmo, um blush rosinha, só pra dar uma corzinha. E o próximo passo é o cabelo, tá bom? Então, por enquanto, cabecinha pronta. Deixa sua bonequinha aí de lado e iremos trabalhar o cabelinho dela agora. Bom, eu sei que eu falei que a gente ia fazer o cabelo, mas eu esqueci da orelha, né? E a orelha é muito difícil de fazer, gente, muito mesmo. Vamos lá, primeiro vamos marcar onde ela vai ficar, tá? Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos a partir do olho. Então, você mede mais ou menos aí, ó, o centro do olhinho, tá? Então, 7 pontinhos a partir do olho é o lugar da orelhinha. Você pode olhar lá de frente antes de colocar com os alfinetinhos para ver se fica harmonioso para você também. Senão, você pode deslocar, tá? Mais um pontinho, ó. Tá bom? Então, faça isso, marca os 7 pontos e vamos à dificílima orelha. Você vai fazer um anel mágico e vai colocar dentro dele 6 pontos baixos. Deixa eu aqui me ajeitar pra conseguir fazer. 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos dentro do anel mágico, puxou, tá pronta a orelha, gente. Olha que difícil, tá prontinha essa orelha. Aí, você vai cortar o fio, deixar um fiozinho pra costura e colocar nesse lugarzinho que a gente marcou, tá bom? Antes de colocar, como eu falei, pega, ó, com o alfinetinho, coloca ela com o alfinetinho pra ver se fica bom, se o lugar te agrada, tá bom? E é isso. Tá pronta a orelha. Só fazer a outra do outro lado. Então, vamos começar o nosso cabelinho, tá? O cabelinho, ele vai ser feito em 3 partes. A primeira parte que a gente vai fazer é a parte que fica fixada na cabecinha, tá? Então, aqui, um anel mágico com 6 pontos dentro, cheio de pelinho de fibra, não é de gato. Com 6 pontos dentro, e vamos fechar esse anel para ter a primeira carreira. Mocinho, ó, me dá licença, por favor? Me dá licença que agora não é hora de atrapalhar, tá bom? Então, aqui temos a primeira carreira.
tá? Fechando o anel mágico, vamos fazer 6 aumentos, tá bom? Então, coloque aí 2 pontos em cada ponto de base, pra gente ficar com a segunda carreira em 12 pontos baixos, tá? Agora, então, segunda carreira, 6 aumentos. Tenho aqui a segunda carreira pronta, foi feita com 6 aumentos, tá? Tenho 12 pontos. Vamos fazer a terceira carreira e ela vai ser de 1 ponto e 1 aumento por 6 vezes, tá bom? Então, terceira carreira, 1 ponto e 1 aumento por 6 vezes e vamos ficar aqui com 18 pontos. E aqui eu tenho a minha terceira carreira, ela foi feita com 1 ponto e 1 aumento por 6 vezes, tenho neste momento 18 pontos, tá? Vamos fazer a quarta carreira, e ela vai ser de 2 pontos e 1 aumento por 6 vezes. No final dela, a gente vai ficar com 24 pontos. E tenho aqui a minha quarta carreira, ela foi feita com 2 pontos e 1 aumento por 6 vezes, tenho neste momento aqui 24 pontos. Certo? Agora, vamos para a quinta carreira, e ela vai ser de 3 pontos e 1 aumento por 6 vezes, pra gente ficar aqui com 30 pontos, tá bom? Então, carreira de número 5, 5, vamos fazer 3 pontos e 1 aumento por 6 vezes. E tenho aqui a minha quinta carreira com 30 pontos baixos, foi feita com 3 pontos e 1 aumento, tá? Por 6 vezes. Agora, vamos para a sexta carreira, e ela vai ser de 4 pontos e 1 aumento por 6 vezes, tá? Depois de terminada a sexta carreira, teremos 36 pontos. E aqui eu tenho a minha sexta carreira com 36 pontos, certo? Foi feita de 4 pontos e 1 aumento por 6 vezes. Vamos fazer agora uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Então, uma carreira de 36 pontos. Então, temos aqui a carreira de ponto sobre ponto finalizada, certo? 36 pontos até então, tá? E agora, a gente vai começar a fazer as mechinhas. Cada pontinho desse vai ter uma mechinha, ok? Então, para a primeira mecha, o que faremos? Venho no próximo ponto, faço um baixíssimo, certo? Fiz um baixíssimo. E vou subir aqui 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas, ok? Então, aqui, com as minhas 10 correntinhas, eu vou pular 1, 2 elos, e a partir do terceiro, eu vou fazer 7,5 ponto alto, tá? Então, aqui, vou fazer o 7 aqui, e quando chegar aqui, quase no finalzinho, vai sobrar um ponto, tá? Neste um pontinho que sobrar, você vai colocar um ponto baixo. Vou fazer essa partezinha aqui em off, e eu já retorno aqui. Então, aqui, ó, tá vendo? Eu subi as minhas 10 correntinhas, voltei fazendo 7,5 ponto alto, e no último, eu coloquei um ponto baixo. Deixa eu tentar focar melhor, né? Agora, a próxima mechinha que a gente vai fazer, a gente vai no ponto seguinte, tá? Faço um baixíssimo, e a segunda mechinha, a gente vai fazer aqui 13 correntinhas, tá? 13 correntinhas, e a partir do terceiro elo, você vai voltar fazendo 10 meio ponto alto, e no último, um ponto baixo, tá? Então, a segunda mechinha, 13 correntinhas, 10 meio ponto alto e um ponto baixo. E tenho aqui a segunda mechinha, tá? Eu peço para que você marque essa aqui, porque ela vai ser referência para você quando essa peruquinha estiver pronta, tá? Porque, ó, a gente vai virar ela aqui, essa mechinha, ela vai ficar exatamente em cima de uma das orelhinhas, tá? Então, fica mais fácil para você identificar depois. Então, aqui, a segunda mecha pronta, certo? 13 correntinhas, 10 meio ponto alto e um ponto baixo. Eu vou para minha terceira mecha,
E eu vou fazer 10 mechas iguaizinhas a essa, tá? Então, essa aqui é a primeira de uma sequência de 10, ok? Então, 10 mechinhas iguaizinhas a essa que eu vou falar agora. Essa terceira mechinha e as outras 9, né? A gente vai fazer a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11 e a 12. 10 mechinhas iguaizinhas, ela será assim, 12 correntinhas, então você vai subir 12 correntinhas e vai voltar fazendo 9 meio ponto alto e 1 ponto baixo, ok? 12 correntinhas, 9 meio ponto alto e 1 ponto baixo. 10 iguaizinhas, é a franjinha que vai ficar na frente, tá bom? Então, vamos sair aqui da 3 e vamos fazer até a 12 iguais. E aqui eu tenho as 10 mechinhas finalizadas, vamos lá, ó, as duas primeiras, certo? E as 10 iguaizinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer a 13ª mechinha e ela vai ser igual a essa segunda aqui. Então, aqui na 13ª, você vai subir 13 correntinhas, tá? Então, sobe 13 correntinhas e volta fazendo 10 meio ponto alto e 1 ponto baixo, ok? Então, 13ª mechinha, 13 correntinhas, 10 meio ponto alto e 1 ponto baixo. E aqui está a 13ª mechinha finalizada. Vou no próximo ponto, faço um baixíssimo e vou fazer a 14ª, tá? A 14ª, ela vai ser idêntica a essa primeirinha que a gente fez aqui, ok? Então, 14ª, ela vai ser de, vamos lá, deixa eu lembrar, 10 correntinhas, tá? 10 correntinhas, ok? E volta fazendo 7 meio ponto alto e 1 ponto baixo. Então, 14ª mechinha, igual a primeira, eu vou subir 10 correntinhas e vou voltar fazendo 7 meio ponto alto e 1 ponto baixo. E aqui eu tenho a 14ª mechinha pronta, certo? Ela é igual à primeira, então percebe que cada uma delas vai ficar em cima de uma das orelhinhas, certo? E vamos para a 15ª mechinha. A 15ª mechinha, você vai subir, vai vir aqui no próximo ponto, fazer um baixíssimo, certo? E vai subir aqui 14 correntinhas, e vai voltar fazendo 12 meio ponto alto, tá? Então, 14 correntinhas e 12 meio ponto alto para a mechinha de número 15. E aqui eu tenho a minha mechinha de número 15, certo? Ela foi feita com 14 correntinhas e 12 meio ponto alto. Vou fazer a mechinha de número 16 e ela será de 15 correntinhas, tá? Mechinha de número 16, 15 correntinhas e 13 meio ponto alto, ok? Sempre voltando em meio ponto alto a partir do terceiro elo, ok? Então, 16ª correntinha, 16ª mechinha, 15 correntinhas e 13 meio ponto alto. E aqui está a mechinha de número 16, ela foi feita com 15 correntinhas e 13 meio ponto alto, tá? Agora, a gente vai fazer 18 mechinhas iguais, ok? Eu coloquei um marcador aqui no final, ó, porque eu preciso reservar 2 pontos, tá certo? Esse aqui e esse último, para fazer mechas iguais a essas duas aqui. Fica mais fácil, assim eu não preciso ficar me preocupando, né, quando chegar no final. Porque agora, como eu falei, são 18 mechinhas, ó. Vamos preencher todas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. É até bom para sua conferência também, tá bom? Eu tenho aqui 18 pontos que eu vou ter que fazer 18 mechas iguais. E essas 18 mechas, elas serão 16 correntinhas que eu vou voltar fazendo 14 meio ponto alto,
ok? Então, 18, agora o nosso trabalho é 18 mechinhas iguais, que serão feitas com 16 correntinhas e 14,5 ponto alto. Se facilitar para você não ficar preocupada se tá chegando no fim ou não, ó, marca os dois últimos pontinhos, ó, eu tenho um aqui e outro que tá com o meu marcador, que eu vou ter que fazer diferente dessas 18, tá bom? Então, vamos lá? 18 mechinhas de 16 correntes e 14,5 ponto alto. Cada mechinha num pontinho disponível aí. Então, eu tenho aqui as 18 mechinhas feitas com 16 correntinhas e 14,5 ponto alto. As mechinhas que vão ficar atrás da cabecinha, tá? Então, aqui agora, vamos para as duas últimas mechinhas. Lembra que eu tava com um marcador aqui, né? Eu tinha colocado para marcar esses dois últimos pontos. E a penúltima mechinha, ela será de 15 correntinhas, então, você vai vir aqui, vai fazer um ponto baixíssimo, vai subir 15 correntinhas e voltar fazendo 13,5 ponto alto, né? Então, penúltima mechinha, 15 correntinhas e 13,5 ponto alto. E aqui eu tenho a penúltima mechinha pronta, lembrando que ela foi feita com 15 correntinhas e 13,5 ponto alto. E vamos para a última mechinha. A última mechinha eu venho aqui, ponto baixíssimo, e vamos para finalizar essa primeira parte do cabelinho, tá? Então, esta última mechinha, ela será de 14 correntinhas, então, suba 14 correntinhas e volte fazendo 12,5 ponto alto, tá? Última mechinha, 14 correntinhas e 12,5 ponto alto. Terminando, é só cortar o fio e arrematar. Ó, terminei a minha última mechinha, eu venho aqui e faço um baixíssimo, tá? No próximo pontinho mesmo, é só um baixíssimo pra fazer, tá? Fiz o baixíssimo, vou cortar o meu fio e vou arrematar aqui pra trás. Tá bom? Dar um nozinho e fechar o ponto lá pra trás. E feita essas mechinhas, chegou a hora, terminada essa primeira parte do cabelinho, da gente colocar, ajustar esse cabelo à cabeça, né? Então, você vai vir aqui com a ajuda de alfinete, ó, miolinho com miolinho, posiciona e essa ponta, lembra a primeira mechinha que a gente fez? Alinhado com a orelhinha, bem em cima da orelhinha mesmo, ó. Bem em cima da orelhinha, tá? Vou colocar mais um aqui só pra segurar mais um pouquinho. E vamos achar outra. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui a maiorzinha seria essa. Isso. Em cima da outra orelhinha, tá? Pra ajustar esse cabelinho, você vai dar uma esticadinha mesmo. Vai dar uma puxadinha, tá? Ele vai ficar bem esticadinho em cima da cabeça. Deixa eu pegar um alfinete aqui e prender. Ele fica bem esticadinho, tá? Então, eu vou precisar que você dê uma esticadinha nele pra ele ficar alinhado com a cabeça, tá? Aqui atrás a mesma coisa, você vai vir, ó, e vai, ó, tá vendo? Eu dou uma puxadinha pra alinhar, tá? Pra ele ficar retinho mesmo, tá? Ele fica coladinho na cabeça e bem retinho, ó. Vai fazendo esse trabalhinho aqui pra que você consiga fixar ele direitinho na cabeça. E vai fazendo mechinha por mechinha, tá? Por que é bom você ir colocando alfinete em cada mechinha? Para você posicionar o cabelo do jeito que você quer e depois facilitar para você passar a cola ou fazer a sua costura, tá bom? Ó, não esqueça, tá vendo? Ó, eu dou puxadinha mesmo, eu quero esse cabelo bem alinhado na cabeça, tá? Eu não vim aqui e colo ele de qualquer jeito aqui em cima, não, eu estico, tá bom? É esticadinho pra ficar bem ajustado a cabeça, bem certinho mesmo, ó, bem retinho, tá vendo? Puxadinha mesmo, bem esticadinho. Bom, vou fazer isso aqui em off, vou colocar todas as minhas mechinhas na posição certa e já volto. Tenho aqui o cabelinho posicionado a cabeça, ó, percebe?
Tá aqui a minha primeira mechinha, eu não tirei ainda o ganchinho, né? Agora eu posso tirar, porque eu já mostrei pra vocês onde tá. Tá vendo? Bem em cima da orelhinha, ó, tá? E, ó, só ir posicionando o cabelinho. Como eu falei, deixa bem esticadinho, tá vendo? Tá bem esticadinho mesmo, tá? E é isso. Aqui eu fiz uma fendinha pra ficar como se fosse um cabelinho jogado pro lado. Depois de posicionado esse cabecinho, a gente pode fazer uma sobrancelha, tá bom? Primeiro, vamos deixar o cabelinho pronto. Pra aí a gente tem um espaço certinho pra colocar a sobrancelha. Vai ficar, neste caso aqui, vai ficar bem rente aqui, né? Ó, o cabelinho. Mas essa aqui dá pra fazer tranquilo, tá bom? Então, agora é só colar esse cabelo. E é mecha por mecha, tá, gente? Não tem segredo, não tem vida fácil aqui, né? Que dá pra passar a cola na cabeça toda e já colar tudo de uma vez. O que eu faço? Eu vou levantando mechinha e vou colando, tá? Aqui na frente, olha, como eu tenho umas mechas todas iguaizinhas, mais fácil, eu aproveito, eu faço isso aqui, eu passo aqui embaixo, tá? Na cabeça, no couro cabeludo aqui, que seria, né? E vou depois colando mechinha por mechinha, tá? Tiro o alfinete, colo, passo o alfinete aqui de volta só até secar. A pontinha, eu deixo as pontinhas um pouquinho soltinha para dar a impressão de cabelinho mais maleável mesmo. Aí eu não, na pontinha, assim, bem na pontinha, eu não passo muita cola, eu não deixo a pontinha toda colada, tá? Ele fica mais ou menos assim, levantadinho. E é isso. Agora é colar, tá? Se você for conservadora como eu, né, que tenho medo dessa boneca ser higienizada e a cola for saindo com o tempo, né? Porque a gente sabe que amigurumi pode ser higienizado, pode ser lavado. Você dá um pontinho muito pequenininho mesmo, um pontinho em cada, com linhas de tapeceira e agulha em cada mechinha, para que realmente, se ele for lavado, a criança não volte, não fique com uma boneca sem cabelo, porque vai que essa cola com o tempo se desgasta e vai descolando, né? Então, é só uma medida de segurança mesmo, tá? Um pontinho em cada mecha, eu vou passando de uma para outra, só para ter certeza que este cabelo não vai sair da cabeça. E é isso, vamos colar. E para colar, você pode fazer uso de cola quente, cola tecido. Eu uso essa silicone líquida, tá? Que eu acho bem prático, né? Eu acho muito prático usar ela e não precisa esperar aquecer. Ela tem um biquinho fino que facilita a aplicação. E é isso, gente. Bora lá colar esse cabelinho agora. Tô meio gaga hoje. Colar esse cabelinho pra depois a gente fazer as Maria Chiquinhas. Bom, cabelinho está ali colado, tá secando. E chegou a hora da gente fazer a base para fazer as Maria Chiquinhas, tá? Então, ó, eu fiz 6 pontos no anel mágico, fechando, primeira carreirinha. Vou fazer 6 aumentos como segunda carreira, tá bom? Então, faça aí 6 aumentos pra gente ficar com 12 pontos. E aqui, feitos 6 aumentos, eu tenho 12 pontos neste momento. Eu vou fazer uma outra carreira de 1 ponto e 1 aumento, mas somente na alcinha de trás, tá? Então, ó, somente trabalhando na alcinha de trás da carreira anterior, 1 ponto e 1 aumento, tá? Por 6 vezes, deixa eu focar, né, Tatiana? Por 6 vezes, 1 ponto e 1 aumento, pra gente terminar essa terceira carreira com 18 pontos. E aqui está a terceira carreira com 18 pontos, foi feita um ponto baixo, foi feito com um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, usando só a alcinha de trás, tá? Vamos para a quarta carreira e ela também será trabalhando nas alcinhas de trás da carreira anterior, mas agora a gente vai fazer 2 pontos e um aumento, tá ok? E vamos finalizar aqui com 24 pontos. Então, quarta carreira, 2 pontos e um aumento, somente trabalhando na alcinha de trás do nosso ponto.
E terminada essa quarta carreira, que a gente fez de 2 pontos e um aumento, somente na alcinha de trás, faça 2 baixíssimos, somente para encerrar este círculo, tá? Você pode cortar o fio e arrematar. A gente vai precisar de 2 iguais a esse, tá? Porque a gente vai fazer as mechinhas em cima dessas alcinhas que a gente deixou evidente. Tá? Então, faça 2 círculos, ok? Pra gente começar a fazer as mechas. Aqui é só cortar o fio e arrematar. E agora, de posse do seu círculo aí, da base das nossas mechas, você vai introduzir o fio de dentro, ó. A gente vai começar a fazer em caracol de dentro para fora, tá? Então, aqui, na minha primeira alcinha, eu vou introduzir o meu fio. Eu vou entrar com ele aqui, tá? Vou sempre trabalhar as mechas nessas alcinhas que ficaram. E daqui, eu já vou começar a subir, tá? A boneca que eu tenho de modelo, ela recebeu neste arco aqui, neste círculo, 16 mechas, tá bom? O que eu fiz? Eu fiz uma alcinha assim, a outra não. Uma assim, a outra não. Fui sempre pulando uma alcinha e deu 16 mechinhas. Se você quiser um cabelo mais cheio, você faça mechinha assim, ok? Faça em todas as alcinhas. Aqui eu optei por fazer numa mecha, numa alcinha, na outra não, e eu fiquei com 16 mechinhas. As mechinhas, como elas são? Eu subo 71 correntinhas, tá? 71 correntinhas e volto fazendo 70 pontos baixos. Ok? Então, aqui, ó, a primeira mechinha, eu vou subir 71 correntinhas. E vou, 1, 2, tá? 71. E volto fazendo pontos baixos. Ok? Volto fazendo 70 pontos baixos. Porque eu quis fazer um cabelo, uma Maria Chiquinha comprida. Se você quiser menor, fica a seu critério, tá bom? O modelo que eu tenho aí, ela foi feita dessa forma, com 16 mechinhas de 70 pontos baixos, usando as alcinhas aqui que a gente tem no nosso círculo, as alcinhas que ficaram do lado de fora. Então, o trabalho para agora é fazer essas mechas nos 2 círculos para depois a gente fixar aqui no topo da cabeça, certo? Elas vão ficar uma do ladinho da outra aqui e a gente vai costurar no topo da cabeça essas mechinhas, tá? Então, fica do seu critério mesmo, como você vai fazer as mechinhas. Eu optei por fazer comprida com 71 correntinhas e voltando com 70 pontos baixos. Sempre usando, no meu caso, uma alcinha, sim, eu usei essa alcinha, a próxima eu pulo. Eu faço nessa, a próxima eu pulo e eu vou ficar com 16 mechas aqui. Olha, tenho aqui as 70 correntinhas, pulo o primeiro elo e vou voltando com pontos baixos, tá? À medida que você for fazendo essas mechas, né, pra gente não ficar com um trabalho muito extenso, para enrolar ela seria fazer aumentos, certo? Mas o que a gente pode fazer? À medida que a gente vai subindo, né, essas correntinhas aqui, vá fazendo isso, ó. E ele vai ficar enroladinho, tá? Na pontinha. Se você quiser ele mais encaracolado, você vai precisar fazer aumentos, certo? Então, em vez de fazer um ponto baixo, de fazer 70 pontos baixos, você teria que fazer 140 pontos baixos. Seria o dobro, certo? 2 pontos baixos em cada elo de corrente, tá? Para economizar tempo, para economizar material, você pode ir fazendo isso aqui, ó. E ele vai ficar enroladinho do mesmo jeito, com menos intensidade do que se a gente fizesse, né, o dobro de pontos.
Então, a gente economiza tempo, economiza material e vai enrolando na mãozinha assim, que ele vai ficar enroladinho também. Olha, percebe? Eu fui enrolando à medida que eu fui subindo, ó, ela fica enroladinha, tá? Agora aqui, né, se você optar por fazer um sim ou um não, você vai pular um ponto de base, entrar no próximo e fazer um baixíssimo, tá? E aqui começar. 1, 2, 3 e sobe as suas 70 correntinhas aí. 71 no caso, né? 70 é ponto baixo que você tem que voltar fazendo, tá? Então, vai fazendo assim. Sempre que for começar uma outra mechinha, faça um baixíssimo para subir as correntinhas, tá? E vai enrolando as pontinhas para que ele fique enroladinho e bonitinho quando for fazer a amarração em cima da cabeça. Feita a mecha, deixe um fiozinho para que a gente costure, tá? Agora, o importante mesmo é costurar, ok? Costurar essa mechinha, porque é pesadinha, né, gente? Não dá pra usar só cola, não, tá? Então, na hora de costurar na cabeça, use as alcinhas de dentro, tá? As alcinhas que vão ficar mais perto da cabecinha. Então, você vai passar a agulha por dentro da alcinha, aqui de dentro, essa última, e na cabecinha. Sempre usando a alcinha de dentro para fazer a costura. Aí, essa alcinha de fora aqui, a que estão mais próximas das mechas, vai fazer um acabamento mais limpo no seu trabalho, tá? Então, agora é só posicionar onde melhor te agrade, tá? Lembrando de deixar este começo para trás, tá? Onde você vai começar a costurar, ó, a linha começa e termina lá atrás, tá? E aqui você posiciona. Eu gosto de posicionar aqui em cima da cabecinha mesmo, tá? Como se partisse bem de cima da cabeça as mechinhas. Eu posiciono elas de um jeitinho que fique uma distância igual, sempre tomando por base, né, tomando por referência o anel mágico aqui do cabelinho, tá bom? Então, assim, ó, tá vendo? Elas estão numa distância equivalente uma da outra, tá? E agora é só costurar mesmo. E aqui eu tenho o cabelinho fixado à cabeça, as duas mechinhas. E aproveito neste embalo aqui desses cachos maravilhosos para me despedir de vocês. Ó, acabou. Por enquanto é só. Prometo voltar rapidinho com o vestido, com a roupa da Maria Alice, além de um adereço para esses cabelos, tá bom? Então, se ainda não deixou o seu like, aproveita, deixa o like agora. Vamos ajudar a Maria Alice a ficar mais conhecida nesse YouTube. Não é beleza? Tá bom? E se inscreve, né? Se inscreve no canal, ajude a Tatinha aqui a trazer mais receitas para vocês, né? Vamos fazer esse canal crescer, compartilha, deixa seu like sempre, 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 que aumenta a distribuição do YouTube com relação a este vídeo, tá bom? Beijo no seu coração, até o próximo vídeo, prometo não demorar. Tchau, tchau!